Olá, meus irmãos, quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo, desejando que o nosso Deus abençoe você, o seu lar e esse tempo que nós teremos diante da Palavra de Deus no nosso encontro com a Palavra. Essa é a nossa série de estudos bíblicos que nos últimos encontros tem sido norteada pelo texto de Deus através do livro de Eclesiastes. E nós demos o nome a essa série de Sabedoria para Viver. Então, que você possa ser orientado por Deus para ter sabedoria aplicada sobre a sua vida, tá bom? Quero convidar você também a conhecer a nossa igreja. Nós temos nossos encontros presenciais, né? Toda quarta-feira, nossa reunião de oração às 7h30 da noite. Todo domingo, na escola dominical, nós estudamos a Palavra de Deus através de classes por faixas etárias. E também, à noite, nós nos encontramos para louvar e adorar ao nosso Deus no nosso culto. Domingo de manhã, nossa escola dominical 9h30, domingo à noite, nosso culto 7h30 da noite. Venha conhecer a Igreja Presbiteriana Independente do Rio Acima, você vai ser muito bem recebido, vai ser acolhido e eu tenho certeza vai querer fazer parte dessa comunidade, tá bom? Eu sou o pastor Samuel e junto com vocês eu quero ler a palavra de Deus e refletir sobre ela. Eclesiastes capítulo 4, a partir do verso 4 até o 8, a palavra do Senhor diz assim: Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol, isso é, um homem sem ninguém, ele não tem filho nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e é enfadonho trabalho. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, por termos a oportunidade de estar diante dela e sermos conduzidos pelo Espírito Santo a conhecer a verdade, Deus, que nos dá sabedoria para viver. Que essa seja a realização do teu poder em nossas vidas, aplicar a tua palavra para nos dar uma vida que glorifique o teu nome. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, diante desse tema que nós estamos conversando, sabedoria para a vida, nós olhamos para a palavra de Deus em Eclesiastes e encontramos o sábio rei Salomão, que depois de ter vivido, experimentado e conhecido a realidade humana de todas as formas, errando, acertando, convivendo com inúmeras culturas, com muitas pessoas, este que certamente foi um dos homens mais sábios da história da humanidade, ele faz uma grande reflexão, olhando para a vida, olhando para a realidade e diante daquilo que ele conhece que é a vontade de Deus. E aí ele produz muita sabedoria, que se nós olharmos, observarmos e aplicarmos na nossa vida, poderemos vivê-la de maneira que as nossas vidas sejam melhores e aproximem-se do que é a vontade de Deus. No capítulo anterior, ou no vídeo anterior dessa série, o seminarista Jackson, ele leu os primeiros versos do capítulo 4 e viu ali uma reflexão que Salomão faz em relação à justiça e como o ser humano, a humanidade, tem aplicado essa justiça de forma errada, produzindo assim dor, sofrimento, desigualdade. E ali uma reflexão, então, feita pelo sábio Salomão e apresentada ali pelo Jackson no vídeo anterior, que você pode ver aqui também no nosso canal do YouTube, na série Sabedoria para Viver. E nesses versos que nós lemos agora, do verso 4 ao 8 do capítulo 4 de Eclesiastes, nós vamos ver Salomão se debruçando sobre o tema do trabalho e pensando sobre isso, né? A questão do trabalho, esse é o tema do nosso vídeo. E aqui nós podemos ver três pontos que Salomão aborda. O primeiro deles em relação à motivação, a motivação da inveja. É como ele começa o verso 4, dizendo que viu que todo trabalho, toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. E ele diz que isso tudo é vaidade, é correr atrás do vento, ou seja, não leva a lugar nenhum. Queridos, para a gente começar esse ponto, eu gostaria de deixar claro que o trabalho é uma bênção de Deus. Deus criou o homem e mulher, Adão e Eva, lá no princípio, e deu a eles uma atribuição, uma tarefa, um trabalho. Cuidar do jardim de Deus, dar nome às coisas, dar nome aos animais e fazer aquilo prosperar, multiplicar a prosperidade com a qual Deus criou.
O trabalho, portanto, não é fruto do pecado, mas o trabalho sofreu as consequências do pecado. Quando o ser humano pecou, desobedecendo a ordenança de Deus, Deus diz que por causa disso, por causa do pecado, agora o trabalho se tornaria árduo, penoso, e diz para Adão: com o suor do teu rosto comerá. A terra que deveria dar frutos, prosperar, multiplicar, agora se tornou algo difícil, com pedras, com pedregulhos, com arbustos crescendo no meio daquilo que deveria nos alimentar. Mas isso é fruto do pecado. Portanto, o trabalho em si é algo bom, mas foi influenciado pelo pecado. E não só isso, tanto que a restauração de Deus, a restauração em Cristo, que nos levará finalmente para a glória eterna, também nos dará um tempo de trabalho. Lá em Apocalipse 22, a palavra vai dizer que nós vamos reinar com Deus na eternidade. Reinar é um verbo que dá intenção de ação, ou seja, nós estaremos agindo com Deus para governar toda a eternidade. Ou seja, o trabalho está no nosso princípio, o trabalho está na nossa vida e o trabalho estará na nossa eternidade. E isso é bom, isso é dádiva de Deus. Mas assim como toda boa dádiva oferecida por Deus, um coração corrompido, um coração afetado pelo pecado pode distorcê-la e fazer disso algo penoso, algo duro, algo difícil. E aqui o Salomão ele aborda o trabalho e toda a produção, toda a habilidade, tudo que é construído baseado na inveja. Ele diz que tudo que ele viu foi feito motivado pela inveja, ou seja, pela corrupção do nosso coração. E a inveja nos faz fazer isso, perder os nossos valores, perder nossos princípios, tratar pessoas como objetos, tratar pessoas como meio para alcançar um fim em si mesmo. E a competição baseada na inveja, por mais que produza o desenvolvimento, por mais que produza habilidades e até algum tipo de crescimento, mas fundamentado na inveja, se torna algo nocivo, se torna algo prejudicial a nós mesmos, a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo. Como depois Jesus vai dizer na parábola, é como construir sobre areia. Pode ser rápido, pode ser até de uma certa forma fácil, mas vai ruir as primeiras tempestades. E sem falar que isso se torna algo enfadonho. Correr atrás do vento é algo enfadonho, algo inalcançável. Tentar construir, trabalhar e buscar ter as coisas baseado na inveja nunca vai alcançar um fim. Porque sempre vamos achar que o outro tem mais, que o outro é melhor, que queremos ter o que ele tem, ou, pior ainda, queremos que ele não tenha para que nós nos sintamos mais satisfeitos. Ainda mais na era em que nós vivemos, a era da comunicação, das redes sociais, que a gente olha para as redes sociais e imagina que aquilo é uma grande verdade, e como as pessoas estão bem, como as pessoas estão felizes, satisfeitas. Isso nos motiva de uma forma equivocada, porque nos motiva baseados na inveja. E muitas vezes as pessoas colocam na rede social que ela não tem, ou tentam fingir ter alguma coisa, e a gente tenta construir a nossa vida, o nosso trabalho em cima disso. Salomão está fazendo aqui uma análise sobre isso, dizendo que tolice, isso é correr atrás do vento. Nunca vamos alcançar. Logo, nos veremos nessa situação, querendo ter o que não precisamos e querendo que o outro não tenha para que a gente se sinta feliz. Essa é a motivação da inveja, totalmente destrutiva e nociva. E por um outro lado, na sequência do texto, Salomão vai falar sobre a tolice da preguiça. Esse é o segundo ponto, a tolice da preguiça. Salomão chama de tolo aquele que ele fala que cruza os braços e come a própria carne, dizendo assim: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Eu imagino aqui que Salomão está dizendo de mãos calejadas pelo trabalho. Melhor é ter um pouquinho de descanso do que ter essas mãos calejadas pelo trabalho, porque afinal de contas é correr atrás do vento. Percebam que interessante, Salomão ele sai de um extremo, daquele que é workaholic, né? É um termo que diz das pessoas que são viciadas em trabalho. Ele sai desse extremo e vai para um outro, para aquele que não quer saber de nada, preguiçoso, entregue à vontade de ficar deitado, de ficar ali debaixo da sombra e não fazer nada pelo seu próprio bem e pelo bem dos outros. Salomão ele usa os dois extremos, né? Ele extrapola de um lado e agora ele extrapola do outro para falar sobre o preguiçoso. E ele reflete sobre essa atitude daquele que se entrega ao desejo de não fazer nada.
Eu já ouvi alguém falar isso uma vez, que a pior coisa que a gente pode ouvir, o pior conselho que a gente pode ouvir é que nós precisamos ter força de vontade. Por quê? Porque a nossa vontade naturalmente é descansar, é poupar energia, é não fazer nada. Se nós dermos força à nossa vontade, nós estaremos dando força para uma vontade de ficar à toa. E nós precisamos lembrar, o trabalho é um dom de Deus. Deus nos capacitou, nos deu ferramentas, nos deu saúde, nos deu habilidades para trabalhar. Sejam físicas, sejam intelectuais, sejam no relacionamento. Deus nos deu dons para trabalhar. Negar o trabalho, ser preguiçoso, ser omisso às nossas responsabilidades, portanto, também é um pecado. Salomão ele usa os dois extremos para dizer isso. E lá em Provérbios, Salomão já falava para que nós tenhamos como exemplo a formiga. Vai ter com a formiga, vai aprender com a formiga, preguiçoso. Vai ver como ela se preocupa, sabendo que ela precisa guardar hoje, porque amanhã pode ser que ela não tenha quando chegar o inverno. Assim é nas nossas vidas, temos que ter o equilíbrio, saber que o trabalho nos foi dado por Deus para o nosso sustento, para o sustento do próximo, para o cuidado com as pessoas. E olha que interessante, quando Deus estabelece o trabalho, lá no princípio, no Éden, Ele também estabelece o descanso. Ou seja, Deus não nos manda trabalhar à exaustão e também não nos manda descansar e ficar à toa, ociosos pelo resto da vida. Quando Deus estabelece na criação, Ele faz isso. Quando Deus estabelece a sua lei, já com o povo sendo afetado pelo pecado, também Deus lembra do trabalho como forma de honrar, como uma diretriz moral do povo, e também o descanso como a forma de recuperar as energias, recuperar a terra e dar o seu tempo a Deus. Lá em Mateus 6, do 25 ao 34, quando Jesus vai falar das nossas preocupações com a vida, preocupação sobre o que vamos comer, o que vamos vestir, e Ele nos dá a diretriz de que devemos nos preocupar com o reino de Deus, Jesus está mostrando ali o equilíbrio. Jesus está dizendo que a moderação é a chave, é o fiel da balança para alcançarmos uma vida equilibrada. Nem o trabalho excessivo baseado na inveja, nem a preguiça ociosa que não nos deixa produzir nada. O trabalho não pode se tornar o senhor das nossas vidas, e nem tampouco a preguiça pode se tornar a senhora das nossas vidas, porque se agimos assim, estamos agindo como idólatras. E o terceiro ponto que Salomão aborda aqui, já no versículo 7, é o trabalho sem propósito. Terceiro ponto, trabalho sem propósito, ou seja, ter por ter, acumular por acumular como um fim em si mesmo. No verso 7 ele começa dizendo: então considerei outra vaidade debaixo do sol, isto é, um homem sem ninguém, não tem filho e nem irmã, contudo não cessa de trabalhar e seus olhos não se fartam de riquezas. E ele não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isso é vaidade e enfadonho trabalho. Aqui Salomão está falando do individualismo, acumular, lucrar, guardar simplesmente pelo prazer de ter, pela sensação falsa de controle, de administração, de domínio que enche os corações, ou, entre aspas, enche, porque na verdade a gente vai perceber que não. E a reflexão que Salomão faz é que tal pessoa olha para a sua vida e pensa, e não consegue pensar, não consegue pensar assim: o que eu estou fazendo com tudo isso? Eu não consigo satisfazer os desejos do meu coração, não consigo aproveitar a vida porque eu estou sempre envolvido com trabalho, com acumular e com ter. E para quem vai ficar tudo isso? Alguém que é sozinho, que não tem filhos, que não tem outras vidas dependendo dele, acumula para si mesmo e o dia que for chegar a sua hora vai ficar para quem? Como diz o ditado, caixão não tem gaveta, nossos bolsos vão vazios para a terra. Ou seja, quem faz isso, quem vive dessa forma, usa o trabalho sem um propósito, ou com um propósito em si mesmo, de acumular, de ganhar e de lucrar. Isso também é mal perante os olhos de Deus, isso também é vaidade, é correr atrás do vento. E nós, como cristãos convictos, que fomos criados, salvos por Deus para um propósito, nós devemos lembrar que até mesmo o nosso trabalho, ele existe para a glória de Deus. O lugar onde nós estamos, a empresa que administramos, as atividades que exercemos com as nossas habilidades devem cumprir o propósito de manifestar Deus, seus atributos, seu caráter, sua santidade. E é claro
Através do trabalho, Deus sustenta a nossa vida, Deus sustenta nossas casas, nossa família. Deus nos permite socorrer os necessitados no momento que eles precisam. O trabalho, portanto, ele é uma bênção de Deus para o desenvolvimento das nossas habilidades, para que os talentos que Ele nos deu sejam multiplicados e possamos apresentar a Ele no dia em que voltar. É a hora, né, o talento, o trabalho é o momento em que nós aplicamos aquilo que Deus tem nos dado e recebemos o retorno disso como glória para Deus. E essa deve ser a finalidade do nosso trabalho. Não é ter mais do que os outros baseado na inveja, não é simplesmente abrir mão de tudo e ficar sem fazer nada baseado na preguiça, e nem simplesmente trabalhar por trabalhar, só para ter, baseado num fim em si mesmo individualista. Nós devemos encarar o trabalho como uma responsabilidade nas nossas vidas, não simplesmente conosco, com o nosso sustento ou com o nosso lar, mas com a responsabilidade de glorificar a Deus, com as nossas habilidades, com aquilo que fazemos, com os nossos princípios e valores aplicados no dia a dia, sempre tendo em mente que Deus seja glorificado naquilo que fizermos, entre nós, entre os nossos amigos de trabalho, entre as pessoas com quem negociamos, porque esse é o ponto de equilíbrio, saber que tudo que fazemos, fazemos para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, abençoe o seu trabalho, se você é um empregado, se você é um empreendedor, se você está desenvolvendo ou procurando algo para desenvolver, que o Senhor te abençoe muito, muito, que você prospere na sua vida, sem perder o foco de glorificar a Deus em tudo. Grande abraço e espero você no próximo encontro com a palavra. Deus te abençoe. Quero viver pensando no amanhã. Eu quero ser feliz. Dias vêm.